Nós estamos aqui no nosso livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o número 115. Guardemos lealdade. E Emmanuel separa para nós uma passagem do livro da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Esse é um tema que o texto em si eu considero belíssimo, porque ele é para nós uma injeção de ânimo, ele é para nós uma mensagem de grande motivação para observarmos a distância que existe entre aquilo que nós somos hoje e aquilo que nós desejamos ser, a partir do conhecimento e a partir da causa que nós abraçamos. E observando essa distância, nós trabalhamos diariamente nas situações mais variadas da nossa vida para fazer com que essa distância diminua, para fazer com que a nossa vontade se transforme numa realidade. Porque essa é uma grande dificuldade que a esmagadora maioria de nós encarnados acaba vivenciando dentro das escolas religiosas de um modo geral. Porque nós seguimos uma filosofia pela sua beleza, pelo seu valor e até mesmo pelo seu mensageiro, mas temos uma grande dificuldade para transformar todo esse modelo que nós tanto admiramos numa realidade do nosso dia a dia. E a grande dificuldade se manifesta exatamente por nós não sabermos como lidar com isso. Porque chega para nós uma mensagem dizendo que nós temos que seguir, dizemos que nós temos que adorar, que nós temos que muitas vezes vivenciar uma agenda de compromissos dentro daquela escola, mas nas situações mais simples do nosso cotidiano nós não encontramos exatamente onde tudo isso se encaixa. Daí nós ficamos desorientados, tentando acertar, mas não o fazendo de um modo correto. Seria, fazendo uma comparação, como se nós tivéssemos o desejo de realizar um concurso, participar de um concurso, estudando de uma forma individual, sem um preparo, sem uma orientação. Então nós vamos lendo livros a toda hora, nós vamos reservando partes do nosso horário, sem um método que seja eficaz. E a partir do momento em que nós entramos em contato com um profissional da área da educação, ele começa a passar para nós qual é exatamente o método ideal para alcançarmos esse objetivo. E podemos ver isso em todas as circunstâncias da nossa vida, na preservação da nossa saúde, na organização da nossa vida material, na organização da nossa vida social. Então, tudo isso nós precisamos de regras. E no caso das religiões, no caso das orientações para alcançarmos esse equilíbrio espiritual, essa elevação espiritual, nós então somos ali levados para diversas direções diferentes, cada escola apresentando a sua proposta de acordo com suas crenças, muito mais baseadas num elemento de fé do que numa análise mais racional dessa realidade. Então cada um passa uma fórmula daquilo que acha que vai dar certo. E até mesmo dentro das obras que são apresentadas para nós, como no caso das religiões ocidentais nós temos a Bíblia, nós temos diversas escolas que fazem interpretações a seu próprio modo. E nós perguntamos, mas qual é exatamente a religião que vai fazer com que eu alcance
o reino dos céus tão prometido? É essa religião que fala desse ponto de vista ou é a outra religião? Então, temos uma grande dificuldade. E nesse texto, que é apresentado para nós, não é falado sobre em qual livro existe a regra, em qual crença que é verdadeira, mas fala exatamente dessa realidade do dia a dia, nos detalhes mais simples que é a nossa vivência cotidiana. Então esse texto diz assim para nós, e ele também, nós vamos fazer depois uma leitura complementar, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como o próprio texto, a mensagem que nós ouvimos agora, ao final da preparação para o nosso estudo, falava sobre sede perfeitos. É aquele capítulo do nosso livro, o Evangelho, que é o capítulo número 17, sede perfeitos. E aquele capítulo, o homem de bem, a partir do item número 3. Então nós vamos ler nessas duas mensagens, porque elas se complementam, para fazer com que nós entendamos o que significa nós termos uma crença, nós alimentarmos uma fé e transformarmos isso numa realidade que nós vivemos na nossa vida. Bom dia, pessoal que chegou. Então vamos lá. Guardemos lealdade. Como o próprio título já traz para nós, guardar uma lealdade. Lealdade aqui. Lealdade, a princípio, para aquilo que nós acreditamos, para aquilo que nós desejamos vivenciar. Então essa lealdade, essa disciplina, que é fundamental para que isso se transforme para nós numa realidade. E aí então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, Paulo dizendo então, lembrando que essas cartas aos Coríntios é uma cidade chamada Corinto, onde se estabelecia uma comunidade cristã que se formava, e Paulo de Tarso, como a gente sabe, se comunicando com várias dessas comunidades, enviava suas cartas, levando orientações, levando mensagens de motivação, falando sobre a mensagem deixada por Jesus. E aí então nessa carta, nessa passagem, tem esse pequeno versículo. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. E Emmanuel discorre para nós da seguinte forma: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuide das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressiones a exceção, a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção do que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa a todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Então, uma mensagem simples, mas extremamente significativa para nós. Porque é exatamente nisso, ao prepararmos a nossa vinda aqui para o mundo material, e esse
é um detalhe significativo que a doutrina espírita nos proporciona, não simplesmente olharmos a nossa vida por aquilo que ela é. Porque, de modo geral, acredita-se que nós nascemos e a nossa vida começa a partir do nascimento. E aí então nós vamos vivendo toda aquela fase de desenvolvimento biológico, desenvolvimento psicológico, e construímos a nossa família, estudamos, trabalhamos, como se isso fosse simplesmente situações que fossem surgindo aleatoriamente no nosso caminho. E a doutrina nos instrui a esse respeito de uma forma muito importante, ao nos vermos inicialmente como espíritos imortais. E aí então nós estamos no mundo espiritual. No mundo espiritual nós nos preparamos para a encarnação, ou para a reencarnação. E aí nesse preparo nós estabelecemos uma série de ações, nós determinamos uma série de ações que são fundamentais para o nosso crescimento. Cada um observando os aspectos que são mais importantes para o seu desenvolvimento. A minha programação reencarnatória, nos detalhes daquilo que eu programo, é muito diferente daquilo que vocês programam para a evolução, para o desenvolvimento de vocês. A essência, o objetivo, o propósito, certamente para nós é o mesmo. Nisso, todos convergem para o mesmo ponto. Porque todos nós temos o objetivo de crescimento, mas cada um trabalha de acordo com suas capacidades, necessidades e possibilidades. Então, nós chegamos aqui no mundo físico já com a consciência certa do trabalho que deve ser realizado. Nós temos então, como ponto fundamental, um compromisso moral. Porque não importa a área que eu trabalhe, não importa o tipo de família a qual pertenço, não importa onde eu viva, não importa o cenário ou os detalhes que cercam a minha encarnação, tudo isso gira em torno do meu crescimento moral. A profissão que eu realizo, não importa qual seja, o objetivo maior é que eu me moralize durante a sua atividade, durante a sua realização. E esse tipo de ação, de entendimento para nós, faz com que nós, nesses detalhes mais simples do nosso dia a dia, vivamos com mais efetividade e não simplesmente vivendo acreditando que tudo que acontece na nossa vida é resultado do acaso. Nós vamos vamos observar cada uma dessas passagens que foi trazidas para nós por Emmanuel, quando ele diz inicialmente, a primeira frase já é significativa: vivamos cada dia fazendo melhor ao nosso alcance. Essa frase ela já é suficiente para que nós compreendamos que em qualquer situação, da mais simples, daquela que nós consideramos da mais banal do nosso dia a dia, nós temos condições e temos a oportunidade de fazer o nosso melhor. E o mais importante de tudo, como eu disse para vocês, nós muitas vezes ficamos nos perdendo dentro dessas escolas religiosas, tentando entender exatamente qual é aquela que traz a mensagem mais verdadeira. E nós vimos nesse texto de hoje que não se fala em religião, se fala em compromisso moral. Porque eu posso ter religião ou eu posso não ter religião. Com exceção aqui do final, que trata para nós da providência divina, que para aquele que não considera o mundo espiritual como sendo uma realidade e não considera Deus como sendo a causa primária de todas as coisas, o resto dessa mensagem fala exatamente aquilo que qualquer pessoa pode fazer, independente de sua crença, independente daquilo que se espera no mundo espiritual. Então a mensagem que diz para nós, vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance, já traz para nós a essência de tudo aquilo que é importante. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. E então nós vemos a importância, inicialmente naquele que comanda, e depois naquele que é subordinado, e também, finalmente, naquele que é semelhante. Todos fazendo parte de um trabalho, porque ninguém faz um trabalho sozinho.
A ideia de que nós conseguimos viver isolados do mundo é uma ideia egoísta e infantil também. Porque todos nós vivemos numa condição de interdependência. E aí então, quando nós realizamos um trabalho em conjunto, é importante que nós trabalhemos com justiça. E essa justiça significa que nós sejamos justos na tarefa que nos cabe, na forma como nós administramos e na forma como nós devemos também respeitar as decisões daqueles que estão numa condição. E nós vivemos num mundo em que todos trabalham. De uma forma ou de outra, todos trabalham para o seu sustento, seja trabalhando externamente, recebendo os seus recursos, seja trabalhando dentro de suas próprias casas, organizando os bastidores para que outros possam realizar essa tarefa. E aí, então, se nós trabalhamos com justiça, significa que não apenas o trabalho vai se desenvolver de uma forma harmônica, mas nós também vamos viver de uma forma equilibrada, sem a culpa, sem o peso, sem a acomodação, sem o egoísmo, que é algo essencial que nós devemos observar e combater. Se legislas, ser fiel ao bem de todos. Quando nós falamos em legislação, inicialmente nós pensamos no trabalho dos servidores públicos, que criam as nossas leis de sociedade. Mas muitas vezes, sem participarmos dessa tarefa legislativa, nós vivemos numa pequena sociedade onde nós muitas vezes criamos regras para a boa convivência, para o bom desenvolvimento daquele ambiente. Se eu trabalho numa empresa e eu tenho um cargo de chefia, um cargo de administração, eu sou um daqueles que determina de que forma que essas regras vão ser aplicadas. E nesse caso, eu tenho que observar se elas me beneficiam inicialmente, exigindo o sacrifício de outras pessoas, ou se essa lei ela é distribuída equitativamente para que todos vivam de uma forma equilibrada, cada um com sua responsabilidade, respeitando os seus compromissos, respeitando as suas capacidades e limitações. E nós observamos isso dentro de casa. Quantas vezes nós temos em ambiente doméstico, ou mesmo em ambiente profissional, aqueles que ditam regras, estabelecendo um regime ditatorial, em que os outros sofrem em detrimento, ou melhor, ele vive a sua suposta felicidade em detrimento do sacrifício e do sofrimento alheio. Sem essa ideia de justiça, que isso nada mais é do que a manifestação do próprio egoísmo, como nós vimos. Se espalhas os dons da fé, não te descuide das almas que te rodeiam. Aqui nesse caso, nós também podemos observar aqueles que têm responsabilidade na divulgação de uma mensagem superior, de uma mensagem religiosa. E aí então nós observamos aquele compromisso e nós não nos vemos no mesmo papel. E aí então, como nós já conversamos anteriormente, todos nós temos um compromisso como trabalhadores da última hora, dentro daquela mensagem do Evangelho, em que, de alguma forma, se nós não somos os responsáveis pela divulgação direta da mensagem, nós somos aqueles colaboradores que trabalham para a sua divulgação. Então, nesse caso, como a gente já comentou, nós somos o exemplo vivo do Evangelho quando vivemos com fidelidade. Eu acredito naquela mensagem, e acreditando naquela mensagem eu aplico no meu dia a dia. E eu serei, então, aquele que fará a demonstração dessa realidade. E aquela frase que a gente já trouxe aqui numa outra oportunidade, muitas vezes nós somos o único evangelho que as pessoas vão ler na vida. Porque ou elas leem o texto, mas não compreendem, ou não se interessam em ler porque não acreditam, mas elas nos observam. E muitas vezes vão dizer assim: eu não acredito na religião, mas eu acredito naquilo que você está fazendo. E todos nós, nesse caso, temos esse compromisso. Então jamais devemos nos descuidar das almas que nos rodeiam, seja no ambiente doméstico, porque muitas vezes dentro de nossa própria casa nós não temos a harmonia das nossas crenças. Cada um acredita numa direção diferente, numa intensidade diferente.
muitas vezes fora do nosso ambiente doméstico, através do exercício puro da caridade, a caridade material quando possível, a caridade moral quando oportuno. Então temos que sempre observar que nós estamos sendo observados. E nós temos a responsabilidade de transmitir aquilo que nós acreditamos. Se ensinas, sê claro na lição. Inicialmente nós pensamos naqueles que exercem o sacerdócio do professorado. Aquele que exerce o sacerdócio do magistério. E muitas vezes nós somos professores no nosso dia a dia, instruindo aqueles que convivem conosco, onde quer que nós estejamos. Ser claro na lição, é o que nos orienta Emmanuel, chamando exatamente a atenção que nós temos que transmitir o conhecimento o máximo que nós pudermos, com toda a paciência, com toda a compreensão, com todo o respeito para aquele que se coloca na condição de aprendiz. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Aqui é algo que nos toca muito na realidade do nosso dia a dia, porque nós vemos que estudamos sobre isso, lá no livro Obras Póstumas, que fala sobre a arte espírita, e nós tentamos desenvolver isso de um modo mais amplo, abrangendo todos os aspectos da arte, mostrando exatamente que a arte nada mais é do que a manifestação do sentimento do homem. E mais do que isso, é a manifestação do sentimento do espírito. Então ele materializa aquilo que ele sente, ele materializa aquilo que ele pensa. E estando em sintonia com o pensamento divino, ele manifesta exatamente a mensagem que chega para nós do mundo superior, para fazer com que nós, aqui no mundo material, cresçamos e auxiliemos no crescimento. Só que nós, muitas vezes, contaminados pelas nossas imperfeições, pelos nossos vícios, nós transformamos as nossas habilidades de materializar os nossos sentimentos numa mensagem que corrompe, numa mensagem que mancha. E nós vemos isso naquilo que nós escrevemos, naquilo que nós desenhamos, naquilo que nós cantamos, na forma como nós dançamos, na forma como nós interpretamos. Se a arte é um canal que nos permite materializar as ideias divinas e nós a corrompemos, nós fugimos daquele nosso compromisso fundamental, que é o nosso crescimento espiritual e auxiliar também na transformação do nosso mundo. Se curas, não menosprezes o doente. Para aqueles que exercem tarefas, trabalhos na área de saúde, hoje nós vivemos num mundo muito focado na dependência da matéria, na dependência do dinheiro. Muitas vezes a insatisfação por uma remuneração ou por uma condição de trabalho que não é o ideal que nós encontramos ou que nós desejamos, nós então sacrificamos aquele que é o doente. E nós vemos isso na televisão, quando vemos manifestações contra más condições de saúde, protestos de profissionais da área de saúde, greves da área de saúde, e nos esquecemos exatamente da dor daquele espírito que sofre. E quando nós, de alguma forma, podemos também colaborar, nos esquecemos, né? Muitas vezes nos deixamos influenciar pela atividade e nos esquecemos exatamente daquele que necessita da ajuda. Se constróis, atende à segurança. Nesse caso, quando nós trabalhamos na infraestrutura do mundo que nós temos hoje, nos preocupamos com a estética, nos preocupamos com os valores, nos preocupamos até muitas vezes com o bem-estar, mas nos esquecemos daquilo que é fundamental, que é a segurança. Mas, de um modo geral, tudo isso para nós tem um ponto mais importante. Qualquer atividade que nós realizemos sempre deve ter como propósito fundamental a transformação do nosso mundo num mundo melhor. Se aras o solo, faze-o com alegria,
E aí então a nossa mente agora vai em direção ao campo, onde nós temos ali a alegria de produzir, visando exatamente a distribuição daquele material ou daquele alimento para o resto da sociedade que nos envolve. E aí também muitas vezes nos deixamos levar pela ambição, pela ganância, destruindo aquilo que não é necessário destruir, transformando algo que é essencialmente espiritual para algo simplesmente material. Porque o alimento do corpo é aquilo que permite o alimento da alma. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Então, quando se fala em cooperar na limpeza pública, nós nos preocupamos muitas vezes com aquele que limpa, mas nos esquecemos daquele que suja, que infelizmente muitas vezes nós fazemos parte desse grupo. Então, nesse caso, vemos que uma vida em sociedade, um detalhe simples, como eu falei para vocês, o detalhe simples de situações do cotidiano, que infelizmente nós negligenciamos, temos a oportunidade de aplicar o Evangelho. Porque nós pensamos assim, mas se eu jogar um papel no chão, eu estou infringindo o Evangelho? Para muitos vai dizendo, não, um papel no chão é simplesmente um papel no chão. Um lixo que eu jogo, também não. A gente pode até pensar num tema que é muito atual, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele esse mês, que fala sobre espiritismo e ecologia. E aí abrange a questão da poluição do meio ambiente, da destruição do meio ambiente, da reciclagem de material, do excesso de consumismo que nós vivemos hoje. Tudo isso fazendo com que o nosso mundo material não apenas seja destruído, mas também seja inundado pela sujeira, que nada mais é do que o resíduo da nossa vida. Então nós pensamos, mas o que a ecologia tem a ver com o Evangelho? Não é a questão da sujeira em si, é o ato que nós praticamos, é o ato da negligência, é o ato do egoísmo. Por isso que eu falei para vocês, um papel no chão não é simplesmente um papel no chão, é o seu egoísmo de acreditar que os outros têm a obrigação de suportar a sujeira que você produz. É a sua falta de respeito com o ambiente onde você vive. Então vemos que nós acreditamos que palavra do Evangelho é apenas uma questão de filosofia. E que nós vivemos numa distância enorme do nosso dia a dia, sem percebermos que isso se aplica em situações das mais simples. Pois é, Miriam, né? Existe até um debate muito profundo na nossa sociedade hoje para tratar exatamente dessa questão da falta de compromisso, da falta de responsabilidade, do relaxo que nós vivemos naquilo que o nosso planeta pode nos oferecer. Depois ele coloca para nós aqui também, Emmanuel, não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhe dizem respeito. Aqui essa passagem é interessante, porque nós temos uma facilidade muito grande de aplicar aquilo que nós acreditamos quando tudo segue dentro dos trilhos, vamos dizer assim. Quando todos colaboram, quando o ambiente se encontra harmônico, mas qualquer tipo de alteração na harmonia dessa trajetória, nós então também nos abalamos e deixamos de cumprir aquilo que é importante para nós. Então, se por acaso nós somos criticados, muitas vezes desanimamos. Se nós perdemos o apoio, muitas vezes deixamos de dar continuidade naquilo que é importante para nós. E é fundamental que nós mantenhamos essa nossa fidelidade, esse equilíbrio, e não nos inquietemos. Melindre, por exemplo, é uma situação que nos afeta profundamente. Mas muitas vezes uma doença que nos afeta, um desânimo que nos bate, uma alteração
no nosso modo de viver, uma crítica que nós sofremos, isso tudo é suficiente, até porque nós também vivemos esse mesmo melindre. Nós dependemos da aceitação e da concordância dos demais para fazermos aquilo que acreditamos ser certos. Se por acaso alguém não concorda, muitas vezes desanimamos. E nós temos que manter essa nossa fidelidade. E outro detalhe também, não te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção do que lhes dizem respeito. Ou seja, olhamos à nossa volta, assistimos à mídia, falamos sobre isso até ontem, olhamos na mídia e vemos pessoas vivendo uma vida maravilhosa, uma vida cheia de regalias, cheia de excessos, cheia de extravagâncias, e aí então observamos, essa pessoa é feliz. Porque quando se fala em vitória aparente, nós tratamos exatamente dessa felicidade aparente. E nós olhamos para a vida dessas pessoas, para o modo de viver, porque elas têm, porque elas fazem, porque elas são, porque elas estão, mas nós temos uma vida diferente. E aí, então desanimamos de dar continuidade nesse nosso trabalho, simplesmente porque desejamos viver essa mesma fantasia. E na verdade, muitos desses que vivem nessa condição negligenciam os compromissos que são fundamentais, vivendo interesses outros que não vão colaborar para o seu próprio crescimento. E pelo fato de se destacarem de alguma forma na nossa sociedade, nós acreditamos que eles conseguiram, mas nós não. Só que na realidade, eles se distanciam cada vez mais. E nós, mesmo vivendo no nosso sacrifício, na nossa condição limitada, temos mais possibilidade de alcançarmos aquilo que nós nos propusemos a fazer. Porque não é uma questão de competitividade. O mundo material é competitivo. O mundo espiritual é uma jornada pessoal de cada um. No mundo material, acreditamos que aquele que consegue mais é aquele que vence e aquele que não consegue é aquele que foi derrotado. No mundo espiritual, nem sempre aquele que ganha perde. E nem sempre aquele que perde ganha. Por isso, fundamental para nós pensarmos que cada um de nós tem um compromisso moral onde quer que nós estejamos. Porque nós conhecemos aquela mensagem que fala para nós que cada um nasceu no local que deveria, na condição que deveria, com a família que deveria, com o corpo físico que deveria, nas condições sociais e materiais que deveria. E é nesse ambiente que vai se travar a nossa luta. E é claro que nós temos não apenas o direito, mas temos possibilidades de fazer com que nós cresçamos, melhoremos cada vez mais essa nossa condição. Mas o resultado fundamental não é a melhoria em si, mas foi o trabalho, a luta que nós travamos para poder alcançar aquilo que nós desejamos. O resultado que nós vamos obter é uma vitória moral, não é uma vitória material. E depois aqui embaixo, recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa a todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. Ou seja, isso significa para nós que o fato de estarmos nesse ambiente de hoje, ele está diretamente relacionado com os compromissos que nós devemos cumprir, com as obrigações que nos cercam. Então, se nós estamos aqui, na condição de vida que nós temos hoje, nós estamos aqui por uma necessidade e estamos amparados para vivenciar essa condição. A dor muitas vezes nos atinge, é uma dor que nos desanima, sim é. Mas essa dor vem exatamente para nos estimular para um esforço maior, para uma luta maior. Isso aparentemente pode parecer um conformismo, mas na verdade é uma realidade que nós temos que enfrentar, principalmente porque nós nos entendemos como seres imortais.
e que estamos aqui temporariamente. Vemos na televisão situações das mais diversas que nos afetam, como uma perda de um ente querido, uma transformação no nosso modo de viver. E aí então nós pensamos, bom, eu tenho vontade de desistir de tudo, porque aquilo que eu considerava importante perdeu o seu valor. Só que na verdade, aquilo também fazia parte da nossa programação aqui nesse nosso mundo. Principalmente porque todos aqui estão de passagens. Estão de passagem aqueles que ficam e aqueles que já se foram. E a tarefa continua para cada um. E aqui ele diz no final: e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. E aquilo que nós conversamos, não é a nossa crença que vai fazer com que nós nos elevemos espiritualmente, com que nós experimentemos essa felicidade verdadeira, essa felicidade espiritual. São as nossas ações, são as nossas atitudes e tudo aquilo que nós conseguimos transformar para melhor do que existe dentro de nós. Esse é um compromisso que todos nós temos, em que todos desejam viver num mundo melhor, todos desejam viver em condições melhores, todos desejam experimentar a felicidade. Mas todo mundo acredita que essa realidade vai acontecer aqui nesse nosso ambiente, aqui onde nós vivemos. Só que na verdade é uma realidade que nos afeta numa dimensão muito maior. Nós pensamos muitas vezes, o nosso mundo vai melhorar. E aí, quem terá responsabilidade para essa transformação? Aí nós começamos a apontar que a culpa é daquele que faz ou a culpa é daquele que não faz. Sendo que, na verdade, nós fazemos parte também desse mesmo grupo. E ao atingirmos uma condição mais elevada, ao atingirmos uma condição espiritual mais depurada, nem nesse nosso mundo nós teremos necessidade de estar aqui. Porque esse mundo ele diz respeito a provas e expiações. Ele se manifesta agora como um mundo de regeneração. E por isso nós continuaremos ainda acompanhando a transformação desse mundo. Mas ao nos elevarmos acima dele, não teremos mais necessidade de estarmos aqui. Por isso, então, temos essa consciência de que a nossa presença aqui é uma presença de compromissos, uma presença de trabalhos, uma presença de tarefas, é exatamente o maior estímulo que nós podemos ter. A Angelina colocou, temos uma amiga que desencarnou ontem, foi muita bonita a mensagem que deixou para nós. Ela sabia que estava indo, mas todo o seu momento de sofrimento foi de agradecimento a Deus, à família e a todos os amigos. Um mês antes, doou todos os seus bens materiais. Esse desprendimento ainda é muito difícil para nós, né, Angelina? Porque estamos aqui no mundo físico, à beira do retorno ao mundo espiritual. Para a grande maioria de nós, é um momento de muita angústia, de muita aflição. Porque nós consideramos o mundo material a única realidade que nós conhecemos. E nos desprendermos dela é algo muito difícil. Mas quando começamos a viver nesses detalhes que nós trouxemos agora, essa prática do Evangelho que nós estudamos, que são os ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, esse desprendimento vai acontecendo naturalmente. E esse momento final, ele não é um momento de angústia, de medo. Ele é um momento em que a confiança se torna muito mais sólida, muito mais verdadeira para todos nós. Então, feliz do espírito que conseguiu viver a sua existência dessa forma, e felizes daqueles que observam e aprendem com essa experiência. E que todos nós tenhamos essa compreensão também.
para fazer da nossa vida cada dia. E como diz aquela mensagem, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E é preciso viver a vida como se não houvesse amanhã. Porque quando nós menos esperarmos, nós estaremos numa situação de retorno ao mundo espiritual. E tudo isso que nós vivemos no nosso cotidiano, beleza, tranquilo, Cinezinha. E tudo isso que nós vivemos no nosso cotidiano será exatamente o nosso passaporte para o mundo espiritual. E lá nós daremos continuidade na nossa evolução, levando exatamente a herança daquilo que nós construímos aqui no mundo físico. Então nós semeamos agora para colhermos no futuro. Muitas vezes uma colheita no futuro próximo, no futuro médio, no futuro distante, mas todas as nossas ações geram para nós uma repercussão. Então, se nós tomarmos essas ações, ou realizarmos, praticarmos essas ações com sabedoria, de um modo mais sábio, de um modo mais equilibrado, nós já temos essa certeza de que o nosso futuro será melhor, será diferente. Não será uma loteria, não será arriscar, não será uma questão de sorte. É uma questão de realização, é uma questão de construção. E essa construção, ela não começa nas ações mais elevadas, porque nós nos espelhamos naqueles que manifestam, que apresentam para nós grandes resultados. Porque realizaram tarefas de grande significado para uma sociedade, uma tarefa de grande significado para o mundo. Se fazem isso, é porque têm condições de fazer. Mas certamente começaram nas situações mais simples do cotidiano. Se são capazes dessas grandes realizações, é porque já conseguiram sublimar aquilo que é mais simples, tornar sublime, tornar elevado aquilo que é mais nobre. Aquele que realiza essas grandes obras são aqueles que têm relações saudáveis, têm uma vida saudável, têm hábitos saudáveis. Então tudo começa nas pequenas pedras que formam aquele alicerce, para depois pensarmos nas grandes colunas que vão ser levantadas. Uma construção não começa de cima para baixo. E nós estamos construindo esse nosso alicerce no nosso cotidiano, nas situações mais simples da nossa vida. Por isso, então, é fundamental para nós que observemos isso. Ao sairmos de casa, ao atendermos um telefone, ao conversarmos com uma pessoa na rua, em qualquer lugar. O modo como nós vamos manifestar as nossas ideias vai determinar exatamente o grau evolutivo em que nós nos encontramos. Por isso, observemos sempre. Comecemos nas situações mais simples. Não pensemos naquele detalhe, eu fiz isso, mas isso depois passa. Pode passar para aquele que perdoa, mas para nós isso não vai passar. Porque aquilo que nós fizemos hoje mostra aquilo que nós somos. E nós não podemos enganar aquilo que nós somos. Podemos enganar, talvez, aqui no mundo material. Mas a nossa consciência e a nossa vivência dentro dessa realidade espiritual, ela vai demonstrar claramente aquilo que nós somos. Sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de fantasia, sem nenhum tipo de ilusão. Então, meus amigos, guardemos lealdade. É o título do nosso estudo de hoje. Lealdade para aquilo que nós acreditamos, lealdade para aquilo que nós abraçamos, fidelidade para a mensagem, fidelidade para a mensagem que nós acolhemos em nossos corações. Não simplesmente vivemos uma crença religiosa, não apenas vivendo uma fantasia espiritual, mas construindo uma realidade que, sem dúvida nenhuma, se manifesta cada vez mais clara para nós. Então, meus amigos, essa é a nossa mensagem de hoje. Como eu disse no início, eu ia fazer a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente conseguiu desenvolver bem aqui o texto e já trouxe para nós detalhes bem importantes para as nossas reflexões.
tendo oportunidade, façam a releitura desse texto 115, Guardemos Lealdade, aqui do nosso livro Fonte Viva. Muito bem, então, fechando por aqui, eu vou aproveitar então e fazer o nosso encerramento, para que esse nosso estudo de hoje continue presente e continue vivo na nossa mente ao observarmos tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo. No trânsito, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos. Nós estamos manifestando aquilo que nós acreditamos. Se nos policiemos por isso, porque nós trazemos ainda muitos vícios, muitas fraquezas, e muitas vezes em situações que são um pouco mais provocativas, acabam nos levando a um desequilíbrio. Então nós temos que estar constantemente vigilantes, para que exatamente nesses momentos de maior provocação, nós mantenhamos a nossa fidelidade, mantenhamos a nossa lealdade para esses princípios que nós abraçamos. Vamos então fechar aqui, levando o nosso pensamento aos nossos amigos espirituais, mentalizando a imagem de Jesus, sentindo as vibrações de Deus nos envolvendo, aquecendo as nossas vidas, aquecendo os nossos corações, e agradecendo principalmente pela mensagem de hoje, que é uma mensagem que não apenas deve ficar conosco hoje, mas é uma mensagem que deve ficar presente na nossa consciência todos os instantes da nossa vida. Agradecemos a Deus por esse espaço que nós temos, por esse grupo que nós conseguimos formar, refletindo sobre as mensagens que chegam do mundo espiritual e que nós conseguimos interpretar à luz da doutrina espírita para fortalecer cada vez mais as nossas convicções. Que todos esses aprendizados que nós absorvemos no nosso dia a dia se transformem em instrumentos de trabalho nas situações simples da nossa vida, demonstrando para aqueles que nos cercam que a mensagem não é uma mensagem fantasiosa, mas é uma mensagem verdadeira, uma mensagem real, e que nós a transformamos nos princípios fundamentais da nossa existência, da nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pelos mensageiros, pela mensagem que chegam até nós, e também aos amigos espirituais, esses que estão sempre presentes no nosso cotidiano, estão sempre presentes no nosso dia a dia, nos observando, nos auxiliando, nos ajudando no cumprimento desses compromissos que nós aceitamos como missão, como tarefa para a nossa existência. Que assim seja, que Deus nos abençoe, que tenhamos todos um excelente dia e que no nosso próximo encontro demos continuidade nesse nosso aprendizado